nome é Fernanda, eu sou assessora de palestras aqui do Caixa, e é com muito prazer e com muita satisfação que a gente tem aqui hoje a professora Victoriana Gonzaga. Eu tive a chance de ter aula com ela sobre um tema parecido, e realmente foi um prazer enorme para mim, e está sendo uma grande honra recebê-la e trazer esse tema para o público da Direito São Bernardo. Então, vou ler um breve currículo da professora para a gente não ocupar mais espaço da fala maravilhosa que ela vai fazer. E vou ler o currículo. Ela é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com menção honrosa conferida pela faculdade. Ela é advogada com experiência na área do direito público, atuando principalmente com direito constitucional, direitos humanos e sistema regional internacional de proteção de direitos humanos, especializada na temática de desenvolvimento sustentável, empresas e direitos humanos e responsabilidade social corporativa. Atualmente, atua como pesquisadora e consultora. E também foi assessora para a temática de empresas e direitos humanos no Ministério dos Direitos Humanos de 2016 a 2018, onde atuou com o tema em âmbito nacional e internacional. Professora, é realmente um prazer enorme recebê-la. Tivemos alguns problemas, mas muito obrigada por toda a compreensão. E eu passo a palavra para a senhora para iniciar essa brilhante fala. Bom, primeiro que não é senhora que eu me sinto super velha, mas obrigada aí pelo carinho, pelo respeito. Agradeço principalmente o convite, à faculdade, à Caixa, em nome da Fernanda, eu tive a honra de estar com ela na escola de formação em uma das aulas, é um prazer receber esse convite. Então, obrigada a todos também que estão aqui nessa quinta-feira à noite, ouvindo falar sobre um tema que é muito interessante, sobre os problemas técnicos. Acho que é super normal, né? Eu brinco que reunião hoje em dia sem problema técnico não é reunião, então fica tranquila, a gente também tenta reduzir um pouquinho. Eu trouxe uma apresentação bem grande, a ideia é passar alguns slides e ir direto ao foco em alguns temas, já deixando bem claro que a ideia não é esgotar o tema, muito pelo contrário, é muito difícil, é um tema complexo, é um tema que demanda questões técnicas, mas também compreensão política do que é o litígio estratégico. Então, essencialmente, o que eu queria trazer aqui para vocês vai ser um breve panorama, sempre me colocando à disposição também para a gente combinar mais vezes de dialogar. Mas hoje a gente vai falar sobre um breve panorama sobre o que é o litígio estratégico e também o que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Aqui eu dou uma viradinha, eu já peço desculpas, mas é porque eu estou projetando em uma tela e falando em outra, então se por acaso eu virar, essa é a questão. Mas é breve, é só para poder passar a apresentação. Então, essencialmente, mais uma vez, eu agradeço o convite e essa oportunidade de estar com vocês. Também deixo o meu e-mail aqui, estou sempre à disposição. Qualquer dúvida que a gente não conseguir endereçar também, por favor, vocês podem me escrever. Me coloco aberto ao diálogo. Eu acho que, essencialmente, o litígio estratégico mostra da importância do diálogo, por isso que sempre me coloco a dialogar, não só com alunos, mas com todos os atores que se sentirem interessados a se envolver nas temáticas, como a Fernanda já comentou, que eu atuo, direitos humanos, de desenvolvimento sustentável, sistemas de proteção. Então, hoje, o que eu queria abarcar com vocês é uma breve apresentação, mas acho que a gente já esgotou, a Fernanda falou bem, também um panorama sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o que é o litígio estratégico, e falar sobre um caso emblemático específico, o caso Maria da Penha, que hoje é um caso no Brasil de muito peso e significância em âmbito do sistema de proteção interamericano, justamente pela repercussão que o caso teve, não só em relação à condenação e recomendações ao Brasil, mas pela própria lei. É uma lei que hoje pegou, todo mundo conhece, e ela veio de fruto de litígio estratégico, né? Então é importante a gente olhar para o litígio estratégico como uma ferramenta no campo dos direitos humanos, uma ferramenta que permite a efetivação de direitos. Então, é a partir do fortalecimento de diversos atores e o fortalecimento de atores estratégicos também que atuam, e pensar numa perspectiva multinível de proteção. Eu vou falar mais para frente o que é a perspectiva multinível de proteção e de diálogo, mas essencialmente o que a gente fala é que se a gente tivesse camadas de proteção, a nossa ideia é a gente utilizar o máximo de camadas e possibilidades que a gente tiver, sempre pensando na dignidade humana como centro do nosso ordenamento jurídico, nacional, internacional, e nesse diálogo entre eles, tutelando direitos, claro, efetivando direitos.
Bom, acho que a Fernanda já falou muito bem sobre um pouquinho sobre mim, né? Eu sou advogada, graduada, pesquisadora na FGV, tive o prazer de ser professora de juízes estaduais e federais sobre controle de convencionalidade, ou seja, um pouco o que a gente está dizendo, a importância da magistratura e do judiciário olharem para os parâmetros internacionais, as convenções e tratados. O que a gente dizia muito para os juízes federais e estaduais era: você pode até não utilizar esses parâmetros, mas você precisa afastá-los, ou seja, você precisa conhecê-los. E eu acho que aqui fica um chamado. Independentemente da atuação que vocês tiverem profissionalmente, seja como promotor, como juiz, como advogado, como pessoas da sociedade civil, hoje eu atuo muito menos advogando do que em questões envolvendo políticas públicas e também pesquisa, consultoria. Então, independentemente da atuação que vocês tiverem, o que eu deixo já de início é que é muito interessante que sempre estejam fundamentados nos parâmetros internacionais. Por que isso? Justamente porque a gente está falando de um sistema que precisa se fortalecer, e se a nossa ideia é a dignidade humana como centro, devemos utilizar o máximo de possibilidades e de parâmetros para essa efetivação. Bom, antes de adentrar, então, trazendo um pouquinho... só para eu não me esquecer. Dentre essa, eu acho que aqui, em relação à escola de formação, desculpa, numa das minhas andanças, e tá aí também estimulo todos vocês estarem sempre envolvidos em questões extracurriculares, estudo, eu acho que isso me fortaleceu muito profissionalmente, eu gosto muito de utilizar os espaços que eu tenho de fala, para dizer sobre a importância do estudo dos direitos humanos, porque hoje os direitos humanos, eles estão envolvidos em diferentes áreas, não existe, né, direitos humanos diz da gente como ser humano, então não existe nenhuma área do direito em que a gente não possa trazer essa lente dos direitos humanos. Eu costumo dizer e afirmar que os direitos humanos é uma lente que a gente utiliza para ver a vida. Então, se a gente coloca os direitos humanos como uma lente de enxergar a vida, a gente pode enxergar a partir de vários temas no direito. Então, quando a gente pensa mesmo situação prisional, a gente pode pensar as condições dos presos, das pessoas que estão com a sua limitação, privação de liberdade. Quando a gente pensa em questões previdenciárias, questões de direito de família, tem várias questões e aspectos muito intrínsecos. As questões de gênero, vulnerabilidades, questões de interseccionalidade. Então, os direitos humanos, ele permite a qualquer área se aproximar dessa temática e utilizar essa lente para enxergar a sua atuação profissional. Nesse sentido, eu acho que a minha perspectiva é uma perspectiva bem ampla de quem já atuou no governo federal, na academia, com o setor privado, como consultora de diferentes empresas, para o tema de direitos humanos, mas o que me deu muito chão para fazer o que eu faço hoje, e para abordar esse tema, foi a escola de formação. Então, a escola de formação, ela é... O que é a escola de formação? Por que eu estou aqui hoje? Bom, a Fernanda que apresentou, ela é aluna da escola de formação, eu fui aluna em 2010, eu falo que a cada ano eu acho que tem que começar a tirar os anos, porque a gente vai se entregando, mas eu fui aluna há 10 anos atrás. A escola de formação hoje é um grupo, iniciou, é da Sociedade Brasileira de Direito Público, então, essencialmente, é um grupo de estudos, não só isso, é uma especialização em direito público, na qual estudantes de direito podem fazer. Eu não só recomendo, como sou fã de carteirinhas, sou do fã-clube, sou colaboradora todo ano da escola, como professora lá, foi aí que conheci a Fernanda. Então, para falar para vocês que o processo seletivo está aberto, acho que a Fernanda, no final, vai falar um pouquinho melhor, em detalhes. Na próxima semana também vocês vão ter o professor Carlos Ari, quem foi meu professor na PUC, e também foi o fundador da Sociedade Brasileira de Direito Público. A escola de formação, ela permite essa visão do direito constitucional e dos direitos humanos, compreendendo a atuação junto ao STF. Hoje a gente já está num movimento de ex-alunos de fortalecer as questões de parâmetros internacionais, o diálogo com o sistema interamericano, mas o foco ainda é muito grande na atuação em relação ao Supremo Tribunal Federal. Foi muito interessante, em 2010, que a gente encerrou visitando o STF, então conhecer todos os ministros, poder apresentar a minha pesquisa, a época era compreender qual que é a ratio decidente, qual que é a razão de decidir em que os juízes trazem o princípio da moralidade, e eu compreendi que era um princípio vazio, muitas vezes retomado nas decisões dos
dos ministros do STF sem essa carga substancial, ou mesmo sem compreender ou delimitar o que seria o princípio. Para mim foi muito interessante, porque me deu uma noção não só de metodologia, mas de aplicação prática do que eu estava aprendendo. Óbvio, eu acho que aqui cada um escolhe a área que quer seguir, mas compreender essa máquina do judiciário, que não deixa de ser uma máquina pública de alguma maneira, entender o que é ativismo judicial, isso tudo é muito importante, até porque hoje a gente vê que o STF tem um papel cada vez mais relevante e presente na sociedade. Então eu convido todos vocês a conhecerem a escola de formação. A Fernanda pode encaminhar as informações mais para frente. Mas essencialmente eu queria fazer esse jabá aqui, esse merchan, não por nada, mas é porque eu acredito muito, me formou, hoje eu acho que eu sou a profissional que eu sou muito pelo que eu aprendi naquele 1 ano intenso de estudo. Então, é isso. Para a gente falar, então, sobre o que é o litígio estratégico no sistema interamericano, eu quero começar primeiro o que é o sistema interamericano. Eu vou me ater, a apresentação está enorme, então vou tentar ser bem concisa em alguns pontos. O sistema de proteção de direitos, né? Quando a gente fala do sistema internacional de proteção de direitos, a gente tem o sistema global, o sistema ONU e os sistemas regionais. Está muito em voga, tem sido muito utilizado Nações Unidas, principalmente no contexto pandêmico, a gente tem ouvido bastante sobre as recomendações da OMS. A OMS é uma das agências das Nações Unidas, então as Nações Unidas, ela faz parte desse sistema global, enquanto existem os sistemas regionais. As pessoas utilizam hoje, eu gosto de pontuar isso, que tem sido falado muito fortemente sobre essas recomendações da OMS, quando nos diz respeito em relação ao direito à saúde. Mas eu acho importante trazer que se a gente invoca, se a gente diz dos parâmetros internacionais como aqueles parâmetros que trazem mais proteção ao ser humano, a gente tem que utilizar os parâmetros que trazem mais proteção em todas as situações. Então, se a gente hoje tem cada vez mais se aberto para a OMS, que conheçamos também o que é as questões envolvendo encarceramento em massa, ou melhor, desencarceramento em massa, o que os parâmetros internacionais falam sobre questões de LGBTQIA+, sobre vários outros temas. Então, convido vocês também a conhecerem, a se empoderarem sobre os sistemas de proteção, sobre os parâmetros internacionais. A gente está cada vez mais numa guerra, num posicionamento de contranarrativas, muitos conceitos sendo apropriados de maneira errônea. Então, compreender a proteção internacional e esses parâmetros nos dá base para atuação não só profissional, mas como cidadãos, até porque os direitos humanos de nós como cidadãos. Ainda o que eu gostaria de trazer para vocês é o sistema regional. Então, os sistemas regionais hoje tem o sistema africano, o europeu, o interamericano, tem 2 sistemas incipientes, o árabe, asiático, mas eles não são tão consolidados ainda quanto esses 3. O sistema interamericano, ele tem uma particularidade muito específica, né, que a gente fala do contexto latino-americano, marcado por muitas questões, desigualdade, violência, questões de gênero, de efetividade de direitos, de acesso à justiça. Então, pensando nesse panorama latino-americano, a necessidade de romper também com esse legado autoritário e consolidar a democracia, como a professora Flávia coloca, eu acho importante essa visão. Também aqui que pontuo que é muito comum na nossa atuação profissional e acadêmica a gente ouvir bastante sobre decisões dos Estados Unidos, decisões da Europa, e a gente pouco conhece as decisões ou os parâmetros dos nossos países vizinhos. Então, muita coisa do Uruguai, da Argentina, diz mais da nossa realidade do que os Estados Unidos e a Alemanha, que todo mundo invoca muito, né, e também no STF também traz muito Estados Unidos, muito Alemanha. A gente hoje tem mudado o perfil, mas no meu perfil em 2010, a composição da corte do STF trazia muito Alemanha. Então, assim, gostaria de que vocês também tivessem essa visão para outras lentes, outros padrões, outras referenciais importantes, até porque o sistema interamericano coloca os países que aderem à OEA justamente para esse diálogo, quando a gente fala em diálogo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
O que eu acho interessante trazer aqui sobre os direitos humanos? Primeiro, compreender os direitos humanos, já que a gente está falando de um sistema de proteção, é compreender, eu falo muito isso, eu acho isso muito importante, que os direitos humanos, eles não são um dado, eles são um construído. Então, se a gente está falando que os direitos humanos é uma construção, a gente está falando que essa construção demanda tijolinhos, aqueles tijolinhos quem coloca? Aqueles tijolinhos, quem coloca é a sociedade, é o Estado. Então, o litígio estratégico faz sentido aí também, né? Outra coisa que eu gostaria de que vocês parassem para refletir é que se a gente está falando de um fortalecimento dos direitos humanos no sentido de uma construção, a gente está falando de uma questão cíclica, são movimentos que vão e voltam. Então, muitas vezes a gente vê direitos serem efetivados, depois a gente vê um movimento tentando tolir alguns direitos. Nessa perspectiva, queria que vocês compreendessem que os direitos humanos, eles precisam, essencialmente, de efetivação e reconhecimento de direitos. Então, esse processo de construção, ele diz sobre efetivar direitos e também reconhecer direitos. Nos sistemas, aqui, quando a gente fala os sistemas de proteção, é exatamente nesse sentido. Por que atuamos? Por que a gente litiga internacionalmente? Por que a gente vai até a Comissão Interamericana para dizer que tem alguma coisa errada no Brasil? Justamente porque a gente quer esse reconhecimento de direitos. A gente ainda está falando de uma realidade brasileira em que a Constituição Federal ela é marcada por muitas promessas não cumpridas, a nossa Carta de Direito ela é muito robusta. Então, pensando nessa perspectiva, cabe a nós, atuantes do direito e também como cidadãos, atuar para essa construção de efetivação e de reconhecimento. O sistema interamericano também ele é muito interessante nesse sentido. Recentemente, a opinião consultiva número 24, que foi numa decisão que chegou no STF, essa opinião consultiva foi utilizada, que era sobre o reconhecimento da possibilidade de alteração de nome social por pessoas trans e que não precisariam fazer a cirurgia de transvaginização. Então, quando chegou esse questionamento no STF, o ministro Fachin, eu estava nesse dia no STF, atuei um pouco no advocacy desse caso, quando estava no governo federal, e pude ver, de modo muito interessante, ele trazer a opinião consultiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para dizer sobre a autodeclaração em relação a gênero e dizer do direito à felicidade. Então, é muito legal ver, a gente está falando sobre o STF dizendo sobre direito à felicidade. Isso vem muito da atuação frente ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Pessoas que conseguiram levar esse tema para lá e, essencialmente, conseguiu avançar nesse sentido. Em relação ao sistema interamericano, então, o Brasil ele é signatário desses principais tratados internacionais, tanto em sede da OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos. Eu não sei se eu estou olhando certo, porque eu olho para a minha carinha aqui, mas parece que eu estou olhando para baixo. Eu fico sempre perdida, mas tudo bem. Bom, então o Brasil ele é signatário tanto da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, quanto da Organização das Nações Unidas. Uma vez que ele é signatário, ele está restrito aos parâmetros que esses sistemas trazem, então não tem como dizer, não, esse eu não cumpro. E até aqui a gente diz muito isso para as pessoas nos cursos, como comentei para vocês, isso, inclusive, é a questão muito vinculada ao princípio da soberania, porque se o país escolheu participar desses sistemas, aderiu a eles, hoje é signatário dos principais tratados, ele deve respeitar. Então, esse processo de avanço da normatividade dos tratados internacionais, ele pôde ocorrer depois da redemocratização, né, a partir da década de 80, e hoje o Brasil é, sim, signatário dos principais tratados. Desculpa. O sistema interamericano ainda, ele é um mecanismo, né, como comentado, não quero ser repetitiva, mas ele é um mecanismo de proteção e promoção de direitos. Aqui eu destaco, vocês podem depois ter acesso a algumas convenções e cartas, acho que aqui eu não vou me adentrar muito, mas são muitas, então aqui, essencialmente, eu pontuaria a Declaração Americana de Direitos Humanos, a Convenção. Acho que vocês podem dar uma olhadinha também aqui, convido a todos a se interessarem, existem temáticas, claro, tem os tratados, convenções, declaração mais amplo
genéricos sobre direitos humanos, e também tem os mais específicos, como, por exemplo, questões envolvendo violência contra a mulher, questões de prevenção à tortura. Professora? Acho que a professora ficou muda. Espera só um segundo. Desculpa, vocês me ouvem? Agora sim, Que professora. deu um pane aqui, desculpa. Bom, Imagina. essencialmente são essas, tem as convenções mais genéricas e amplas e as mais específicas. Então, convido vocês também a conhecerem. Aqui, a Constituição de 88, ela abre a possibilidade de ratificação. Então, hoje também não quero me adentrar, mas, novamente, convido vocês a conhecerem alguns dos pactos e convenções, até para qualificar a atuação de vocês. Aqui também deixo uma questão. Quando forem fazer o TCC, quando forem fazer uma atuação profissional, tentem sempre dialogar com os parâmetros internacionais. Eu digo que isso é um ganha-ganha, um win-win game, todo mundo ganha. Vocês se fortalecem como profissionais, a gente fortalece a efetivação e proteção dos direitos, e a gente amplia os níveis de proteção. A dignidade humana, então, ela tem ocupado um lugar central, tanto no ordenamento jurídico interno quanto internacional, e o que se diz aqui desses parâmetros e desses processos e sistemas de proteção é que o valor que se estabelece, né, o principal, a centralidade, é a dignidade humana. Então, é um valor que traz critérios muito válidos de como se avançar. O conceito da dignidade, ele é um conceito polissêmico, aberto, que está em constante processo de desenvolvimento e construção, bem na linha do que coloquei para vocês sobre essa construção. A gente antes, quando dizia sobre direito à igualdade, alguns anos atrás parecia surreal, parecia não fazer sentido. Hoje já não faz sentido não ter a igualdade como um valor central de uma sociedade republicana, democrática, contemporânea. Então, nessa perspectiva, o que eu gostaria que vocês compreendessem é que ter o direito, esse processo de desenvolvimento e construção, como falei também, hoje a gente fala em direito à felicidade, o que é muito complexo também definir, mas isso só é possível, a ideia desse desenvolvimento, da questão dos direitos humanos como um processo, pela atuação e por essa constante abertura do conceito, propiciado pelo diálogo de diferentes fontes. Aqui, bem breve também, o fortalecimento dessa normatividade internacional, o Estado brasileiro, ele passa a ter um dever de cumprir com as obrigações internacionais, como já comentei. Uma vez que a Constituição traz essa possibilidade em relação ao diálogo com os acordos e convenções, uma vez que o Estado, exercendo a sua soberania, também é signatário desses sistemas e ratifica alguns dos instrumentos, ele necessita cumprir, tem o dever, não só o Estado. E aqui eu acho interessante trazer uma coisa. A gente tem muita compreensão quando a gente fala que o Estado tem que cumprir com os parâmetros internacionais. Não fica claro que Estado é esse, né? A gente acha que o Estado que tem que cumprir, que Estado é esse? É o Estado em todos os seus aspectos. Então, a gente está falando do poder executivo, do judiciário, a gente está falando do poder legislativo, em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal. Então, aqui ninguém pode dizer que não respeita. Eu nunca esqueço uma vez em que o Brasil tinha sido questionado, na época eu trabalhava na Secretaria Especial, né, tinha status de ministério, dos direitos humanos no governo federal, e uma das coisas que chegou do sistema interamericano, então, para vocês compreenderem, chega algumas questões, chega questionamento, recomendações para o Estado, o Itamaraty recebe, distribui para as pessoas as pautas específicas. E a assessoria internacional do Ministério dos Direitos Humanos controlava muito dessas coisas, no sentido de que fazia a gestão desse recebimento e passava para os entes específicos. E numa dessas atuações, a gente ligou para um ator específico, estadual, do judiciário, questionando algumas informações sobre um caso que o Brasil estava sendo questionado. E ele disse, mas eu não preciso responder ao sistema interamericano, isso quem tem que fazer é o Poder Executivo, o que mostra o desconhecimento
e o que mostra que a gente precisa avançar na compreensão desse sistema. Então, essencialmente, aqui, a comissão, o que tem hoje no sistema interamericano é uma comissão interamericana e a Corte Interamericana. Então, a comissão é a primeira entrada no sistema, também não vou me adentrar muito aqui em questões específicas, mas a primeira entrada é pela comissão. Ela tem uma competência ampla em que ela recebe denúncias, questionamentos, ela emite relatórios, recomendações, realiza visitas em loco, se o Estado autorizar. Então, quando ela precisa, tem uma denúncia, ela pode ir até o Estado, desde que o Estado autorize, para fazer essa visita, conversar com atores, com a sociedade civil, compreender o que está ocorrendo no Estado. A Corte, ela é a área, a competência contenciosa. Então, uma vez não resolvido em âmbito da comissão, pode subir para a Corte. Os casos são muito menos na Corte do que na comissão. E as pessoas muitas vezes falam, um caso condenado. Às vezes foi uma solução, um acontecimento da comissão, em que não deixa de fazer recomendações ao Estado brasileiro, como é o próprio caso que a gente tem dialogado sobre a Lei Maria da Penha. Sobre o caso, né, Maria da Penha, que depois virou lei. Então, aqui é isso, o que eu convido vocês a conhecerem essa estrutura. A comissão também, acho que a gente já falou um pouquinho, é um órgão autônomo da CID, ela tem competência, tem 7 membros hoje, a gente tem a professora Flávia Brasileira representando na comissão, isso também já foi colocado. A Corte é o órgão jurisdicional do sistema, composta por 7 juízes, decide casos contenciosos, também como já colocado. E quem acessa, né? Quem consegue acessar o sistema interamericano? Porque também a gente tem uma ideia de que está muito longe da gente. Claro, traz questões muito complexas. Acessar um sistema interamericano, por si só, já traz questões financeiras, né? Se a gente precisa ir para uma reunião, para uma audiência, não é no Brasil, né? Você não consegue pegar o carro, você precisa pegar um avião. Então, acessar o sistema interamericano, existe o peticionamento individual, o acesso, vou abarcar aqui um pouquinho como é o acesso, mas tem vários desafios, por isso que é importante entender o litígio estratégico, porque o litígio estratégico, ele permite essa conexão, essa rede. Então, quem acessa aqui no próprio artigo 44 do Pacto de San José da Costa Rica é qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da OEA. Pode apresentar à comissão petições que têm denúncia ou queixa de violação. Aqui, qual é a situação que as pessoas podem acessar, né? Isso muito quando os recursos já foram esgotados em âmbito interno. Aqui também é interessante compreender, quando a gente fala que os recursos foram esgotados, a gente precisa compreender que não é aquela compreensão que a gente tem de primeiro, segundo, terceiro grau, as pessoas dizem que seria um terceiro grau, não existe isso, não é essa a ideia. O esgotar muitas vezes, a depender da ação, você vai direto para o STF. Esgotar é utilizar os meios e comprová-los, se você utilizou os meios, de levar primeiro essa denúncia na jurisdição nacional. Tem muito questionamento, acho que esse tema é bem complexo, sobre o que seria o esgotamento, até porque tem algumas colocações, vamos dizer que é o acesso à justiça, ou você está pleiteando questões de que a justiça no seu estado, no seu município, não tem capacidade, por questões ímpares, de acolher essa denúncia. Então, isso tudo não é tão preto e branco quanto parece, assim. Então, tem uma apresentação, tem aí um limite temporal, a inexistência de litispendência internacional. Também não quero perder muito tempo com isso, eu acho que o legal é a gente pensar os casos e toda a complexidade do litígio estratégico. O objetivo, então, de acessar o sistema interamericano é isso, é observar, é pedir a observância dos direitos humanos pelo estado do qual você está levando essa demanda. Então, eu vou acessar, e tem algum problema, alguma questão, um litígio aqui no Brasil, uma violação de direito na qual eu quero levar para conhecimento do sistema interamericano. Também a reparação da vítima, a coletividade, isso é o que se espera quando se acessa o sistema, e chamar a atenção para o caso, com vistas a mudanças em políticas públicas. Isso aqui eu acho que é a chave. A gente tem que falar, já se falou muito, eu não sei o quanto vocês
acompanho, mas muito quando se dizia sobre a questão da anistia no Brasil, quando foi questionado em âmbito do STF, muitas pessoas falaram que o timing foi errado, pela composição da corte, pelo momento político do momento. Então, compreender que litigar, esse litígio estratégico, tanto em âmbito nacional, no STF, acabei de comentar com vocês, teve uma ação que chegou no STF para reconhecimento da possibilidade de alteração de nome social. A depender da composição da corte, a depender do momento político, isso é muito complicado. Então, chamar atenção para vistas de mudança de políticas públicas é um objetivo muito grande, tem sido muito feito em âmbito do sistema interamericano pela sociedade civil. O litígio estratégico, ele tem efeitos para além da demanda, justamente por essa perspectiva. Quando a gente pensa a própria Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, que veio do caso Maria da Penha, ela foi além, hoje ela movimenta todo o judiciário, existe uma política pública do judiciário de questões de violência de gênero, isso muito pelas recomendações que o Brasil respondeu e posteriormente pela lei, que é muito complexa, as pessoas também têm essa visão que a Lei Maria da Penha ela é voltada só para condenação, questões de encarceramento, de pena, sendo que ela traz todo um desenho para a evolução em políticas de defesa dos direitos das mulheres no contexto de violência doméstica. Então, o litígio estratégico também ele busca o reconhecimento do direito, a reparação, acho que isso aqui já está bem. Não quero dizer sobre os procedimentos, acho que a gente não tem tempo, mas essencialmente só para dizer que quem quiser dar uma olhadinha no artigo 46 da Convenção. Aqui também, o que eu diria para vocês é que vocês hoje têm muita leitura, tem bastante referência sobre o tema também, quem se interessar, eu indico que comecem com muitas pessoas que já estavam inicialmente, já vêm dialogando disso há muito tempo. A corte também tem, a comissão, na verdade a corte, se eu não me engano, os dois, mas a corte principal tem um relatório que vocês podem ir no newsletter, lá naquela cartinha deles e se inscreverem, e eles mandam periodicamente, tanto o que está ocorrendo no órgão, como leituras, artigos que eles publicam. Então aqui eu sugiro também que vocês se interem nessas redes aí dos órgãos, tanto da comissão quanto da corte. Aqui os tipos de peticionário, só para dizer, como eu comentei para vocês, existe quem acessa, né? Aqui para vocês compreenderem que tem ONG Internacional de Direitos Humanos, ONG Doméstica de Direitos Humanos, entidade de classe, organização religiosa, organização política, movimento social, também universidade, a gente tem alguns centros, tem um centro bem específico na UFRJ que tem cada vez mais envolvido em questões de litigância estratégica. Indivíduos, aqui também vocês encontram, tem um artigo que eu deixei aqui, na qual eles trazem todos esses dados sobre o ativismo dos direitos humanos em âmbito da Comissão Interamericana. Esse dado que eu queria trazer aqui para vocês é que mostra os casos, né? Então, só voltando, a comissão é quando você acessa de início, a corte é o contencioso, quando não conseguiu se resolver na comissão. Então, a corte tem muito menos casos do que a comissão. Hoje o Brasil, esse dado de 2018 é o dado da assessoria internacional, à época o Ministério dos Direitos Humanos, na qual mostra o Brasil estava envolvido em 11 casos. Vocês conhecem alguns deles, né? O que eu destacaria aqui de casos relevantes é tem casos de violência policial, a gente tem questões envolvendo trabalho escravo, a gente tem questões envolvendo anistia, tem vários casos. Eu também recomendaria a vocês, tem muita tarefa de casa, né? Eu já falei, recomendo muita leitura, mas é porque eu sou muito apaixonada pelo tema, e eu acho que conhecer é só um ganho profissional e acadêmico. Aqui também acho que não vem ao caso como ocorre a tramitação, isso é muito específico, a tramitação na comissão, na corte, isso tudo vocês conseguem encontrar. As formas de reparação, só para dizer hoje que tem muito, se a gente olhar aqui, ó, as cifras aproximadas sobre as violações. Então, em relação, isso em jurisprudência contenciosa, de 79 a 2018. Eu acho isso bem interessante, se a gente olhar o direito à vida, são 94.
Obrigação de respeitar os direitos humanos, 217. Então, se vocês darem uma olhada, isso aqui também vocês encontram na corte, no site da Corte Interamericana. Tem muita produção de conteúdo lá. Sistema multinível, finalmente, acho que eu já vim aqui falando para vocês o que é esse sistema multinível. Então, primeiro dizer que o sistema de proteção de direitos, ele vem se consolidando como um elo de diálogo, né, entre o sistema universal e os sistemas nacionais. Quando a gente fala em sistema, essas 4 vertentes do diálogo, da perspectiva multinível, o porquê multinível? Porque a gente está falando, mais uma vez, eu vou repetir, eu acho que isso é importante entrar e compreender. A gente fala dessa necessidade de adequar esse plano regional, pensando na convergência entre muitas normativas jurídicas nacionais, então a gente tem um plano global, regional, as perspectivas nacionais. Esse diálogo que esses ambientes, esses espaços, esses sistemas realizam, a gente chama de uma interação dialógica, é um diálogo jurisdicional, em que a gente tem um sistema global, sistemas regionais. Aqui eu reitero o ponto 3, que é o diálogo com sistemas nacionais, como comentei com vocês, a gente conhece muito pouco o que a Argentina, o Uruguai estão decidindo. E o diálogo com a sociedade civil. Então, eu acho que aqui o principal desafio que o diálogo multinível ele impõe é essa emergência de um direito público, por meio da construção dos parâmetros latino-americanos, uns parâmetros bem específicos da nossa região, como também já foi colocado. Bom, aqui o professor Cansado Trindade só diz, ele fala que reconhecer, ele só afirma essa questão do direito internacional e que o Estado deve exercer de ofício o controle, tanto o controle de constitucionalidade como o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade é aquele que se faz em relação às convenções e parâmetros internacionais. Também não acho que a gente precisa se adentrar muito, só convido a todos a conhecerem o controle de convencionalidade, que também é bem técnico, tem as suas especificidades. O que eu queria dizer para vocês em relação ao litígio estratégico... Desculpa. Tá. Para mim falhou. Falhou para você, Fernanda? Não, professora, tá certinho. Tá. Tá. Obrigada. Imagina. Opa, aqui. Bom, litígio, acho que todo mundo compreende o que é o litígio. Então, litígio, a gente fala muito sobre litigância, mas litígio é aquela controvérsia, né? Aquela discussão acerca do direito ou da coisa em que a gente leva para objeto de apreciação através de uma ação. Então, a gente, quando litiga em termos da nossa atuação profissional como advogados, a gente está levando essa discussão para apreciação das pessoas competentes para apreciar. Nesse sentido, os objetivos do litígio é aquele que é reconhecer o direito à reparação da vítima. Então, bateram no meu carro, o cara não quer pagar, eu quero ser paga, porque ele que bateu, então, o que eu faço? Eu levo essa causa para discussão. Ou mesmo estou discutindo umas questões de guarda, de menor, a gente não chega num consenso, então a gente leva para o litígio. O que se quer com isso? É reconhecer o meu direito. Olha, eu tenho direito, bateram no meu carro. Ou mesmo, reparação, então eu quero reparação, eu quero que ele repare o carro que foi abaloado, o carro que eu tive questões e agora preciso da reparação pecuniária, financeira. Já o que é o litígio estratégico? O litígio estratégico, ele diz dessa controvérsia também, é uma controvérsia, uma discussão jurídica acerca do direito ou da coisa, mas embora tenha um objeto, embora a gente tenha esse objeto de apreciação da ação em que se busca, ele visa efeitos para além da demanda. Então, não é que eu só quero reconhecimento de direito ou reparação. Muitas vezes o que se quer é provocar mudanças em políticas públicas, como também já colocado. E por que é importante retomar isso? Porque vocês entendem a conexão que tem o litígio estratégico quando a gente traz isso aqui, e como tem uma conexão com o sistema interamericano, quando a gente dizia o porquê que muitas pessoas acessam o sistema. Então, dizer sobre o litígio estratégico no sistema interamericano não só faz todo sentido, como é natural.
Aqui eu também acho que tem muitas decisões interessantes que vocês podem verificar que foram objeto de litígio estratégico pela sociedade civil organizada. A sociedade civil brasileira, ela é uma sociedade civil, uma vez eu ouvi isso, representando o Brasil em Genebra, nas Nações Unidas, diziam sobre a sociedade civil, a participação da sociedade civil, e uma das pessoas se não me engano, acho que foi das Nações Unidas, dizia que em que pese a sociedade civil brasileira ter muito tolhida na sua atuação. Hoje a gente tem visto os colegiados serem minados, muitos colegiados foram extintos, não tem participação política, participação de representatividade da sociedade civil em âmbito federal, nos tempos atuais, e também em outros momentos, não estou trazendo aqui uma questão só política, não. Isso é em outros governos também, em que pese muita sociedade civil querer clamar necessariamente mais espaço, a sociedade civil brasileira ela é reconhecida como uma sociedade civil organizada, atuante, muito bem conectada em termos de atuação em rede. Então, aqui fica também o meu elogio pela atuação da sociedade civil brasileira. Claro, tem muitas lacunas financeiras, espaço, diálogo com o governo, mas também é um outro espaço em que tem muito campo de trabalho e atuação para vocês. A gente geralmente vai atuar, vai estagiar, eu estagiei em muitos lugares, mas defensoria pública, promotoria, e a gente não vê que tem muitas entidades da sociedade civil, ONGs, que fazem um trabalho espetacular de efetivação de direitos. Então, aqui, alguns litígios que eu ressaltaria para vocês, a lei do racismo, a homofobia, a transfobia, isso veio de uma MI, também ações envolvendo aqui obrigatoriedade de financiamento em relação à campanha política. Aí a Fernanda depois pode contar mais para vocês, porque quase todos esses casos a gente passou na escola de formação, para que as pessoas compreendam esses casos polêmicos que a gente diz que foram objetos de litígio estratégico dessa atuação governada e organizada da sociedade civil. Reconhecimento dos direitos de pessoas trans, antecipação terapêutica de fetos anencéfalos, eu também aqui destaco. E é isso, a Lei Maria da Penha, e tem 1000 outros. Aqui era só vocês entenderem a complexidade de tema, que vai desde financiamento de campanha até questões de interrupção terapêutica do feto, até questões de reconhecimento de população LGBT, Lei Maria da Penha e muitas outras questões. Bom, aqui uma das coisas que eu acho que eu traria em relação ao que eu disse, ir além da demanda, é essencialmente isso que a gente está dizendo que é uma das estratégias, que é o naming and shaming, que é essa ideia do nomear, dar o nome e constranger. Então, ainda que muitos dos relatórios não tenham força vinculante, eles são, sim, instrumentos muito importantes para tematizar algumas questões internamente no Brasil. Se vocês olharem um relatório recente da comissão em relação à situação do Covid, ela traz exatamente essa questão. Quando o relatório vem e diz, olha, a realidade latino-americana ela é marcada por tantas falências de efetivação de direito, por tantas violências, que o Covid só escancara e intensifica muitas violações que a gente já tem. Questão de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à saúde de que forma, isso não é de hoje, isso não foi trazido pela pandemia, isso foi intensificado pela pandemia. E tem muitos relatórios nesse sentido que colocam o país. Vocês acompanham também. O Brasil responde ao relatório, isso constrange, a gente está falando hoje de uma sociedade contemporânea extremamente globalizada. A gente também está falando de sociedades capitalistas em que existem muito investimento externo, e esses relatórios informam a atuação internacional. A atuação, eu digo, de atores, inclusive de agentes econômicos que vão investir, não vão investir no Brasil. Então, tem muitos relatórios que servem de base para toda essa comunidade internacional. Por isso que muitas vezes se busca esses relatórios através da atuação. Bom, aqui eu acho que a gente também coloca, quando diz sobre demanda além dessa ideia do reconhecer, reparar, que é a ideia da repercussão jurídica. Então, essa repercussão pública que um instrumento de litigar internacionalmente, de constranger o país, né, que a gente dizia do naming and shaming,
Esse debate que é gerado, ele cria condições para avanço no marco regulatório. Muitos debates e repercussão pública no Brasil se deu a partir de movimentos internacionais. Então, a opinião consultiva número 24 já estava tramitando essa questão da alteração do nome social, mas como a opinião consultiva, ela deu muito espaço para a sociedade civil brasileira se empoderar e utilizar essa opinião para fortalecer a ação que estava no STF. Uma das coisas que eu acho importante trazer, que o litígio estratégico, isso aqui Bom, eu acho de extrema importância. O litígio estratégico, ele não é só a ideia do litígio, ele é a ideia de mobilizar redes e se comunicar. Então, vocês veem que muitas das demandas ou muitos dos casos têm menos ou mais repercussão. Isso por quê? Porque conseguiu chegar nos meios de modo correto, conseguiu ter uma capilaridade em termos de meios de comunicação, conseguiu mobilizar redes. Então, quando vocês quiserem fazer um litígio estratégico, quando vocês escolherem defender uma causa pública e uma efetivação de um direito específico, nunca se esqueçam disso. A palavra estratégica ela é muito importante, porque se a gente está falando em gerar um movimento, uma onda de mudança em torno de um tema, não dá para ser restrito a só uma atuação jurídica, ainda que internacional. Ela precisa ser muito bem comunicada, ela precisa estar muito bem mobilizada, e hoje isso tem crescido também. A gente tem muito mais acesso ao que está acontecendo internacionalmente. Aqui também eu diria que se vocês tiverem interesse sobre o amicus curiae em relação ao litígio estratégico, tem muita coisa a ser lida. Aqui eu acho que isso é muito importante, então, quais são os desafios desse litígio estratégico? E por mais que a gente esteja falando do litígio estratégico em âmbito do sistema interamericano, o que eu queria dizer para vocês é que o litígio estratégico, o conceito de litigar estrategicamente, ele não diz do sistema interamericano, como eu acho que eu tentei deixar muito claro trazendo exemplos do STF. Ele diz de uma atuação, um advocacy, uma atuação jurídica, não só jurídica, mas uma atuação muito bem orquestrada com a comunicação e com as redes para levar um tema, para fazer essa movimentação dessa onda de mudança. Então, quais são os grandes desafios? Essencialmente o desconhecimento, né? Poucas pessoas acessam o sistema, e fora isso, questões de custo é muito caro, muitas vezes, acionar o sistema interamericano, porque demanda viagens, despesas, honorários. Então, hoje as organizações, elas atuam de modo muito temático, e elas também buscam diferentes financiamentos para essa atuação. Claro que tem algumas outras atuações que as pessoas, esses indivíduos, fazem via advocacia particular. A gente conhece o caso Herzog, é elevado custo para as vítimas. Além disso, acho que um outro grande desafio é a implementação. Internalizar essas decisões Internalizar essas decisões demanda, como comentei com vocês desse caso específico, então, demanda uma compreensão do que como os atores de justiça estão restritos a esse sistema e devem respeitá-lo. Além disso, também, quando a gente fala de adotar esses standards, esses parâmetros, a gente busca sempre os high-level standards, os parâmetros mais elevados de proteção da dignidade. Então, isso também é um desafio, né? A gente está vivendo um contexto em que muitos dos direitos que foram reconhecidos, hoje a gente está lutando para que o reconhecimento continue. Então, aqui também eu acho que é um desafio. Por isso que é tão importante o diálogo entre as cortes, como a gente colocou sobre o sistema multinível. Bom, eu não quero me estender muito. Em relação às potencialidades do litígio estratégico, isso também já foi falado, mas eu gosto de repetir, porque eu acho que a gente pensa tanto em desafios, mas a gente não esquece das oportunidades e o quão potente é essa atuação. Então, primeiro, acessar o sistema interamericano fortalece não só os direitos humanos, como o próprio sistema. Recentemente, um instituto vinculado ao direito do consumidor me contatou, tinham algumas entidades, a ideia era trocar uma ideia sobre a possibilidade de representar
ou não, o Salles e o Bolsonaro, o presidente, o ministro, em âmbito internacional. E o que eles perguntavam mas quanto tempo demora? Mas como que funciona? E a ideia foi contar um pouquinho para eles como que se acessava o sistema ONU nesses casos específicos que se dizia de violação relacionada ao meio ambiente, também a ineficiência de lidar com o Covid. E conversando com essas entidades, o que eu gostaria de compartilhar, claro, eu não estou trazendo dado nenhum dessa reunião, está super genérica, mas conversando com essas entidades, o que eu posso dizer para vocês? Foi muito prazeroso, proveitoso ver que o que se busca no final é só a concretização de direitos que a gente já tem, a efetivação desses direitos e o fortalecimento dessa luta, porque no final do dia são pessoas que estão há muito tempo lutando para essa efetivação, e quando vem algumas políticas que se diz políticas de retrocesso, então a gente faz o quê? A gente busca todos os meios possíveis para conseguir avançar. Então, também faz parte essa compreensão de que o avanço, o retrocesso, ele só se dá se a gente atua, nossa ação, ou se a gente se omite, se a gente não atua. Por isso que é tão importante compreender e se colocar. Outra coisa que eu queria dizer é que o próprio sistema, ele se fortalece com a atuação. Então, o litígio estratégico, ele é potente também para fortalecer o sistema. Antigamente não se falava tanto de sistema interamericano como se fala hoje. Então, também é bem fortalecido. Essa rede transnacional aqui, que é somar o conhecimento das necessidades de um país com o conhecimento de outro, de novo, a gente, por ter realidades muito parecidas, a atuação com sociedade civil de outros países é muito importante. Em muitos temas, aqui destaco questões indígenas. Questões indígenas é de extrema necessidade. A gente tem uma realidade de população indígena e também tradicional, quilombola, ribeirinha, que outros países não têm, mas os países latino-americanos sim têm. E muito os indígenas da Amazônia, a gente está falando de indígenas que não são só brasileiros. Então, ter essa noção dessa rede transnacional que pode se fortalecer em conjunto é uma excelente potência do litígio estratégico. Aqui também questões de embaraço internacional, como já falado sobre naming and shaming, acho importante. Impulsionar esse avanço de jurisprudência da corte, trazendo novos argumentos, isso é uma potência maravilhosa. Isso também aqui em âmbito do STF. Quais são os casos emblemáticos? Pelo adiantado da hora, eu não vou parar em cada caso, eu só queria que vocês conhecessem que são muitos casos. Então, convido vocês também a irem atrás, eu destaco alguns aqui, se quiserem anotar. O Velázquez Rodrigues versus Honduras é um caso muito importante para se conhecer. Também o Almonacid versus Chile é um caso muito importante, que diz sobre essa questão. São questões mais de reforçar a importância do sistema, questões técnicas de incorporar a interpretação pela corte. Então, vocês conseguem responder muitos questionamentos que devem ter sobre a efetividade, a vinculância, isso tudo pode ser respondido pelos casos também, porque é quando a corte se manifesta e traz não só o arcabouço jurídico, mas também a compreensão desse arcabouço. Aqui eu acho interessante, já comentei com vocês, que é a opinião consultiva número 24, em que se define obrigações em relação à mudança do nome, identidade de gênero, direitos derivados do vínculo entre casais do mesmo sexo. Então, vocês também convido a conhecer essa opinião consultiva. Os estados têm alguns requisitos que a opinião consultiva traz. Então, aqui em âmbito da comissão, né, como falei, quando a gente fala, isso aqui é bobo, mas eu já vi tanta gente, quando a gente fala aqui, ó, CIDH, CID, é a comissão. Quando se diz da corte, é corte e IDH. Já vi muita gente usar CID para corte. Então, CIDH é a comissão e a corte IDH é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em âmbito da Comissão Interamericana, tem essas recomendações no que diz os direitos da população LGBTQIA+. Aqui, eu vou, de novo, são 8h10, a gente tem a 8h30, então, e quero abrir para vocês trazerem questões, vou falar bem breve sobre o panorama do caso Maria da Penha. Então, a Maria da Penha, acho que todos já sabem, né, sofreu vários atentados,
todo mundo já sabe, questões de violência doméstica em relação ao marido, tentativa de homicídio, ela acessou o Estado brasileiro, ela tentou medidas judiciais em âmbito nacional, para processar e punir o agressor. Infelizmente, foi marcado por questões de ela não conseguiu as respostas que ela queria. Assim, não é nem que ela não conseguiu, é tão surreal esse caso, mas, anyway, então, para dizer que depois de muito tentar no Brasil e anular, demorar anos e anos, essa denúncia chega, né, ela tem esse apoio do CEGIL e do CLADEM, que são centros extremamente importantes, super conhecidos nos direitos humanos, que são centros. O CEGIL hoje é um dos que mais atua em âmbito da Comissão Interamericana. Tanto o CEGIL quanto o CLADEM apoiaram a Maria da Penha para que denunciasse o caso na Comissão Interamericana. O que a CID concluiu? A CID, ela concluiu que o Estado, ela violou, né, em relação à senhora Maria da Penha, os direitos de garantia judicial e a proteção judicial, que são assegurados pela Convenção Americana, dizendo que o Estado ele não conseguiu cumprir com a sua obrigação de garantir e respeitar os direitos. Além disso, também disse que essa violação, ela seguia um padrão discriminatório com respeito à tolerância da violência doméstica por uma ineficácia de ação judicial. Tinha um slide, talvez esteja mais para frente, já era para ter aparecido, que dizia dos temas mais recorrentes de acesso ao sistema interamericano. E um dos temas aqui é o acesso à justiça. Muita dificuldade de se acessar a justiça, muita demora, morosidade para ter respostas. Você demora anos e muitas vezes você não só não consegue ter justiça, como você nem consegue ver o final do seu processo, né? Muitas vezes a gente está falando de vulnerabilidades aqui de acesso à saúde. Então, isso é muito trazido, a ineficácia da ação judicial e do acesso pela Maria da Penha. Aqui eu também não vou adentrar essencialmente a exposição de motivos da lei, eu acho que só para dizer para vocês. Opa. Só para dizer para vocês que a condenação que veio em âmbito da Lei Maria da Penha, o que se reconheceu, então, eu não estou no slide certo. Tá vendo como eu disse que problemas técnicos acontecem com todo mundo, tá, Fernanda? Eu também estou aqui com 2 computadores tentando projetar o melhor possível. Professora, eu acho que esse slide que você comentou do motivo que maior, os motivos que maior tem ações dentro da corte já passou. A gente teve um que teve esse assunto, se não me engano. Ah, tá ótimo. Bom, então, essencialmente, o que foi trazido, o que a comissão recomendou, foram várias recomendações ao Estado brasileiro. Uma dessas recomendações específicas era sobre exatamente o Estado conseguir responder a essa violência, essa reiterada violência, vários casos de violência doméstica, vários números de violência doméstica em âmbito brasileiro. Então, aqui eu acho super necessário essa compreensão de que as recomendações conseguiram movimentar uma discussão interna no Brasil. E movimentar essa discussão interna também foi vistas ao litígio dessas entidades da sociedade civil que conseguiram atuar e qualificar o debate em âmbito do parlamento brasileiro. Então, quando a lei estava em discussão no Senado, na Câmara, que seja no parlamento, foi a sociedade civil que conseguiu levar esse tema, trazer os parâmetros internacionais. Então, para vocês verem que não foi uma atuação só de denúncia, foi uma atuação contínua, como ainda é hoje. A gente fala da Lei Maria da Penha, a Lei da Maria da Penha tem muita questão, tem muitas coisas para se avançar. O que eu queria trazer para vocês só é que a Lei Maria da Penha, ela cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar, mas ela por si só não diz só de questões de punição, como a maioria das pessoas conhecem, muito pelo contrário. O que ela traz são realmente esses mecanismos. Então, para eliminar essas formas de violência,
falando, trazendo, expondo na lei como dispositivo a necessidade de criação de juizados de violência doméstica, alterando previsões de alteração do Código de Processo Penal, de execução penal, dando outras previdências. Então, por uma atuação da sociedade civil organizada que conseguiu levar essa denúncia, o Brasil teve algumas recomendações para se avançar na proteção dos direitos das mulheres no que tange a violência de gênero e violência doméstica. A partir daí, quando o Brasil olha para essas recomendações e olha para o que ele tem que fazer, o litígio não acabou. Essas mesmas entidades continuaram atuando, dialogando com os atores necessários para a construção de uma lei que tentava realmente coibir, porque quando a gente fala coibir violência, a gente está falando de questões interdisciplinares, multidisciplinares, a gente está falando de questões que envolvem cultura, questões que envolvem o jeito que o judiciário olha para essa mulher que chega para lá, porque eu posso levar a minha questão, como aconteceu muito com a Maria da Penha, leva a minha questão para o judiciário pode nem compreender que aquilo foi uma violência ou não. Então, assim, a lei, ela é muito vamos dizer, ela traz elementos muito positivos, muito bons, ela vai muito além do que se conhece, que hoje se diz. Então, ela movimenta todo o judiciário em relação à política judicial. Aqui, eu traria para vocês que teve uma ADC, também não vou adentrar, mas teve um questionamento sobre a lei, e mais uma vez, o que aconteceu no questionamento? A sociedade civil, através do litígio estratégico, um amicus curiae, qualificou o debate, levou questões atuais sobre dados de violência de gênero, então foi muito importante. As principais inovações da Lei Maria da Penha, acho que aqui não é só que tipifica e define a violência, como comentado, mas ela também estabelece formas de violência doméstica referente, além de física, mas também psicológica, sexual, patrimonial, moral. Isso é maravilhoso, assim, compreender que a violência ela é multifacetada. Quando a gente fala em violência, a gente não está dizendo só do corpo, né? Tem violências que muitas vezes doem, machucam muito mais. E principalmente também aqui, quando fala patrimonial, esse era um grande desafio, porque a gente precisa criar, a partir de uma política de proteção de violência doméstica, uma rede de acolhimento dessa mulher. Muitas mulheres, elas saem como dessa situação de violência. Então, aqui também acho que outro avanço que eu traria para vocês é determinar que a violência contra a mulher, ela independe da orientação sexual, determinar que a mulher ela só pode renunciar à denúncia perante o juiz, porque isso também era uma realidade e ainda é. Muitas mulheres fazem essa denúncia inicial, porque está naquele constrangimento daquela violência iminente, e depois, por vários contextos, seja de dependência emocional, econômica, ou questões relacionadas a filhos, muitas vezes voltam atrás. Então, isso também traz dá mais caminho para que essa denúncia siga e ela pode renunciar perante o juiz. Fica proibida essas penas pecuniárias, né, só pagamento de multa ou cesta básica, como a gente reconhecia. Aqui é isso, tem muitas alterações. O que eu diria para vocês é a criação de juizados especiais, também questões dizendo sobre pena, como ela vai ser em casos específicos, a mulher com deficiência, a pena é aumentada, entre outros dispositivos que a lei traz. Eu sugiro, vocês devem odiar, né, quando eu falo eu sugiro, porque eu trago tantas sugestões de leitura, mas eu sugiro que vocês leiam a lei. É uma lei, eu que trabalhei com policy making, ainda trabalho com essa ideia da construção de políticas públicas, é uma lei que mostra a complexidade de se fazer política. Fazer política boa, política que realmente consegue ter um impacto, ela demanda muita conexão entre entes, muita articulação de multi-stakeholders, que são esses diferentes stakeholders, esses diferentes atores. Então, fazer uma política pública com qualidade, ela demanda muita atuação. E aqui, essas inovações da lei, gente, isso foi só a lei, ela demandou muita coisa depois. A lei nasceu ali, o bebê nasceu, mas você precisa criar todas essas políticas. Então, é aí que começaram vários questionamentos em relação à lei poder determinar a criação de juizados especiais, entre outras questões que eu também acho que a gente não precisa adentrar. A adequação
esse aparato estatal que a lei traz, que é pensar acolhimento, delegacias especializadas, questões envolvendo juizado especial. Isso tudo foi realmente pensado de maneira muito boa. Eu sou muito fã do que foi feito, esse diálogo todo para essa construção. É adequar o judiciário e esse aparato para atender às demandas. Então, algumas medidas foram feitas, seja de juizados especiais, coordenadorias, existe uma política judicial. Teve, na aula com a Fernanda, a gente pôde adentrar em modo bem específico o que são esses programas. A ministra Carmen Lúcia avançou muito em termos de efetivar um pouco essa política. Aqui também acho que não vem ao caso, mas também capacitação é muito necessário. Acho que esse é um ponto importante de compreender a complexidade de política, porque se a gente fala assim, olha, a gente tipificou, você vai acessar, você vai conseguir denunciar, mas quem está recebendo aquilo, ele é capacitado para receber aquilo, mesmo muitas vezes quando a gente fala de violência LGBT. Violência LGBT, eu vou fazer o boletim de ocorrência, eu posso chegar e dizer que eu tenho a minha orientação, se eu sou cis, se eu sou trans, as pessoas muitas vezes o oficial ali, o escrivão, nem está compreendendo, então a gente tem que capacitar que esse aparato compreenda as nossas demandas, senão também a gente não consegue avançar nem da denúncia. Uma outra questão que eu acho interessante é pensar que um paradigma necessário para se enfrentar a questão é não revitimizar a violência contra a mulher, que muitas vezes isso foi trazido na ineficiência do Estado, ela tem que repetir continuadamente tudo que ela sofreu, e vai de novo. Então, essa revitimização é também uma violência. Aqui as adequações, essencialmente nasceram algumas, a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, o Ligue 180, a autoridade também não vou adentrar, mas teve muitas adequações necessárias em relação à autoridade policial e processo judicial em si. Essa política judiciária nacional de enfrentamento à violência é maravilhosa, também sugiro que quem tem interesse nesse tema específico, se for para escolher alguma coisa, escolhe aquelas outras questões, a convenção, o tratado, isso tudo que eu falei para vocês. Mas quem trabalha com gênero não tem como não conhecer essas políticas. São políticas do judiciário que foram uma resposta à Lei Maria da Penha. São várias, que vai desde fórum, coordenadoria especial, cadastro. Então, teve muita coisa movimentada a partir desse caso, dessa condenação, dessa recomendação, da lei que nasceu, da atuação. Porque aqui, quando a gente está falando de uma política, tudo bem, que essa política vem do CNJ, apoiado pelo STF, né, vocês conhecem a estrutura, mas isso tudo só foi possível também porque teve muita atuação batendo na porta do CNJ. Ei, vai sair quando? Vai avançar como? Eu posso participar? Quem vai estar nessa jornada? Então, é um trabalho incansável, sem fim. Você inicia uma luta, de novo, é a lente de se ver a vida. Uma vez que você compreende que essas mulheres precisam de proteção, todo esse litígio, ele tem que seguir. E agora a gente segue para a efetivação de muitas dessas políticas. Recentemente, quando estava também no governo, a gente teve um PL para alterar algumas questões relacionadas à delegacia, a gente se manifestou com exposição de nota técnica para o parlamento, mas para pedir para que o presidente vetasse algumas alterações, mas é sem fim, gente. E, de novo, compreendendo que é um movimento que pode ir para frente, pode ir para trás, se vai para trás, a gente tem que atuar ainda mais, não só para efetivar, mas para manter, para reconhecer. Aqui, o que eu queria destacar para vocês, muito breve, daí encerro para a gente abrir, é a questão do Atlas da Violência. Eu sugiro que vocês leiam esses dados, são dados que sempre devem informar a atuação. A atuação qualificada traz dados, a gente pensar em litígio estratégico não é só comunicar esses dados, mas é também fazer com que muitos temas cheguem para gerar dados. Então, se a gente está falando de alguns temas, muitas vezes questões indígenas, comunidade quilombola, ribeirinho, que não estão ali no dia a dia da mídia, também cabe a gente que esses temas virem dados públicos através de informação, matéria. Aqui também tem muita coisa legal produzida em que diz dos casos, que diz da percepção da população,
Aqui também é uma discussão que 73% das pessoas acreditam que a violência contra as mulheres aumentou. Essa também é uma discussão, não vou adentrar, acho que tem muita pesquisa boa sobre isso, que diz que aumentou a violência, hoje as pessoas denunciam porque compreendem que existe a lei. Então, essa também é uma discussão muito interessante a ser pensada. Esses dados de 2016, mas, gente, se a gente olhar os dados de violência, o aumento na pandemia, é surreal. Aqui, de novo, né, a pandemia, então, meninas e mulheres durante a pandemia, e é violência tanto de gênero, quanto dificuldade de denunciar, quanto questões domésticas e familiares. Então, tudo bem, a gente está falando de litígio estratégico no sistema interamericano, mas eu acho que cabe a gente trazer essas questões de olhar para a intensificação e aumento de violências em contextos específicos, porque, mais uma vez, demanda atuação, e atuação estratégica também. Eu agradeço extremamente o meu convite, o convite, deixo o meu agradecimento, o meu era nisso, deixo o meu agradecimento, queria abrir para perguntas, não sei se chegou alguma pergunta, a gente combinou até 8h30, então também não quero me estender muito, mas agradeço muito, 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 acho que espaços como esse são muito necessários. Professora, a gente que agradece. Chegaram perguntas sim, eu confesso que eu tenho milhares de perguntas, acho que nem vai dar tempo de fazer todas, mas esse debate que você coloca de qualificar as pessoas, né? Não é só tipificar como crime. E é esse debate que a gente também tem muito na SBDP. Só tipificar como crime vai resolver toda a situação? O direito penal é a solução para todos os problemas, né? Essa discussão que cada vez é mais recente também e permeia muito todo esse tema que foi discutido da Maria da Penha especialmente. Mas vamos para as perguntas. Legal aí também, desculpa, né, Imagina, gente, esse problema é que eu me empolgo ainda mais com os temas de direitos humanos. A gente sempre vê no direito penal, claro, quando a gente fala em tipificar, legislar, são recados legislativos de muita importância, mas aí eu sempre convido, pensem no estratégico, pensar só a tipificação, o aumento da pena, se a gente está falando de um sistema de garantias e efetivação de direito, quem que a gente está pondo na cadeia? Essa cadeia ressocializa, de que modo? Eu ouço muito, né, eu sou muito próxima dos temas LGBTI, como uma defensora de direitos humanos, o movimento de luta por direitos da população LGBTI, eu vejo que tem muita necessidade dessa tipificação. Eu não estou dizendo que é ruim ou bom, eu não estou fazendo juízo de valor. O que eu estou dizendo é que eu compreendo o que se espera quando se quer essa tipificação. Mas eu também acho que cabe a gente, quando litiga, que a gente compreenda as limitações também de se tipificar. Ou é todo mundo que vai para a cadeia, ou é todo mundo que vai ser responsabilizado, ou não. Ou a gente só está reforçando um sistema, muitas vezes desigual, de acesso à justiça, de condenação perante a justiça. Então, eu coloco sempre a vocês a pensarem, quando tomem essas decisões, ou esses speeches, né, esses discursos, pensem sempre no impacto da política, porque isso tudo, eu acho que ficou muito claro que não é um começo que termina, é um começo que tem um processo, depois tem uma implementação, tem uma necessidade de adequação de políticas. Então, toda vez que vocês, como estudantes, defenderem um posicionamento, compreendam o impacto desse posicionamento. Sejam responsáveis, corresponsáveis nas soluções. Acho que isso é muito importante. Mas, desculpa aí, observação. Imagina, eu também, eu super me empolgo nesse assunto, então, tem que dar uma respirada. Mas, assim, também não falando que a tipificação penal é ruim, né? Em nenhum momento, acho que é isso. É ter essa análise também consequencialista de todos os fatos que podem acontecer se aquela decisão está sendo tomada, né? E é uma análise consequencialista que a gente também, às vezes, critica no STF, ou a gente espera que ele tenha, enfim. É um ciclo. É isso, mas é debate para outro momento. Ai, tá bom. E vamos lá para as perguntas. Eu vou fazer a primeira que chegou pra gente. Posso fazer 3 perguntas direto e aí você responde ou você prefere fazer individual? Não, vamos lá. Tá. Um bloco então, bom. Até porque eu não sei se o povo aqui vai sair 8h30, então vamos focar no bloco. A pergunta foi de uma pessoa anônima, mas a Corte Interamericana pode ser contra a realização de uma anistia, não somente como forma de protesto, mas como fato de
mas de fato proibir legalmente o ato? A outra pergunta da Marina, ela pergunta, pode-se dizer que a preocupação dos organismos internacionais como a ONU e a OEA com os direitos humanos na América Latina derivou de ditaduras ocorridas nos anos 70, 80 e 90? Aí ela coloca como exemplo o caso da Madre de la Presa de Mayo. Você pode repetir e falar um pouquinho mais devagar as perguntas, porque eu não anotei, senão eu vou me perder. A primeira Claro, eu acho perdão. que tá ok. A segunda é o que ela... Como é o nome? O nome era Marina. Marina, vamos lá, pergunta da Marina. E ela pergunta se... ela pergunta assim, pode-se dizer que essa preocupação dos organismos internacionais como a ONU e a OEA com os direitos humanos na América Latina, ela deriva das ditaduras que ocorreram nos anos 70, 80 e 90? E aí ela coloca como exemplo o caso da Madre de la Praza de Mayo. E uma outra pergunta é como se dá a atuação dos organismos internacionais frente a um cenário político de desrespeito aos direitos humanos? Como E ela se coloca dá? alguns... Como se dá a atuação desses organismos internacionais em um cenário político de desrespeito aos direitos humanos? E aí ela coloca como alguns exemplos alguns fatos que ocorreram com relação ao presidente da República e algumas colocações infelizes, enfim. Bom, vamos lá. Acho que todas dizem um pouco... Dá para responder o bloco. Eu acho que... Bom, eu costumo dizer que a gente está na construção do que é esses sistemas. Então, muitas das perguntas que são colocadas, também a gente tem a responsabilidade de atuar para uma maior compreensão do que é, mas também em relação a uma atuação qualificada. Quando a gente pergunta, ela me pergunta, a atuação de desrespeito de direitos humanos no contexto atual, né? Qual é o posicionamento desses sistemas? O Brasil estando inserido nos sistemas de proteção, tanto o internacional, o global, a ONU, quanto os sistemas regionais, o Brasil deve respeitar esses parâmetros. Uma vez não respeitado, e daí eu faço uma observação, quando a gente fala em não respeitar os parâmetros, muitas vezes não respeita nem a Constituição Federal em âmbito nacional. Mas quando a gente fala em não respeitar os parâmetros internacionais, a atuação dos sistemas é uma atuação que tem sido cada vez mais contundente, no sentido de emitir recomendações, notas, mas, claro, existem algumas limitações em relação à atuação, não só por uma questão de soberania estatal, mas por uma questão de limitação prática, né? O que o sistema interamericano, a corte faz? Ela condena o Brasil. O mesmo quando a gente fala nessas recomendações, muito é discutido sobre a necessidade de enforcement de efetividade dessas ferramentas que esses sistemas têm. As Nações Unidas também, hoje, quando as Nações Unidas emitem, ou mesmo faz visita, emite um relatório, tem tantos relatórios saindo, existe uma certa... ainda existem questões envolvendo, vamos dizer, monitoramento das políticas que possam violar esses parâmetros, mas também a efetividade dessas, muito me dói dizer isso, mas muitas das atuações e das ferramentas dos sistemas de proteção não são efetivados na prática. A gente teve recentemente uma condenação do Brasil em relação à violência policial, um caso específico, na favela Nova Brasília, e o que se vê, o Brasil tentou responder como? O Brasil tentou responder com... Acompanhei um pouco esse caso, tentou responder de forma a fazer cartilhas de como os policiais deveriam atuar, mas assim, muito incipiente, pensando no contexto de violência policial no Brasil, gente. Então, assim, existe sim os desrespeitos, eu não digo nem só no momento político que estamos, também não digo não só no contexto pandêmico que estamos, mas eu digo todo um processo pós-redemocratização. A gente tem uma Constituição que tem 30 anos, 32 anos, vai fazer, agora, outubro já fez. Então, 32 anos de Constituição,
em que a gente ainda tem patinando na efetivação de muitos direitos. Então, se lembro bem da pergunta, a atuação dos mecanismos em relação ao desrespeito dos direitos humanos é um desafio, porque as denúncias são feitas, as condenações, ou mesmo as recomendações são colocadas, mas daí cabe ao Estado essa implementação, e aí eu diria mais, não é só cabe ao Estado, cabe ao barulho, à atuação, às estratégias que a gente adota em âmbito nacional para que isso seja efetivado. Mas, claro, também se discute muito a necessidade, tem se falado cada vez mais, a necessidade de parâmetros claros sobre a efetivação. Então, como seria isso? Porque é necessário avançar nesse tema. A outra pergunta que eu acho que trouxeram aqui é essa questão de a preocupação da efetividade de direitos em relação se deriva dos períodos ditatoriais. Eu acho que aí eu colocaria mais. Quando a gente pensa na reconstrução, no pós-guerra e o sistema, a Declaração Universal de 1948, quando a gente pensa nesses momentos de tragédia e de violações massivas de direitos, as respostas sempre são no sentido de fortalecer. Então, na reconstrução, no pós-guerra, os estados, ao se reunirem e dizerem, olha, precisamos nos unir, aí tem a declaração, tem a Organização dos Estados em relação a esses parâmetros internacionais. A gente vê muito isso acontecendo em momentos de crise, os estados se unem. Hoje a gente tem visto os estados em volta da OMS tentando dar respostas. Então, também diria que quando a gente pensa no contexto ditatorial, acho que isso já tinha sido colocado lá no início da apresentação também. O contexto ditatorial não é só brasileiro, ele é latino-americano. Ele demandou respostas, e sim, eu acho uma excelente colocação. A necessidade de se avançar na reconstrução democrática, a redemocratização nos estados nacionais, nos países latino-americanos, possibilitou o avanço dessa agenda. Essencialmente, eu acho que é isso. Eu não sei, Fernanda, se tem mais algum bloco, senão eu queria só trazer também uma frasezinha final aqui para vocês. Professora, eu teria mais algumas perguntas. Tem uma colocação que eu queria passar, que tem uma pessoa no aplicativo que deu até uma sugestão também de livro para ser lido. Ótimo. Que eu falei assim, você falou que está recomendando muita coisa, muita lição de casa, mas ela sugere o livro A Sala de Máquinas da Constituição, 2 séculos de constitucionalismo latino-americano, de Roberto Gargarella. Obrigada. Eu vou mandar para você também, Fernanda, depois eu não sei como você consegue mandar. Eu tenho um artigo, eu dei um curso na São Bernardo, teve, na verdade, um congresso latino-americano em março, foi a última semana antes da pandemia, eu tive aí com vocês em São Bernardo, fisicamente. Eu dei um curso sobre litígio estratégico no sistema interamericano. Então, saiu um artigo sobre litígio estratégico, o papel da sociedade civil na promoção. Eu vou mandar para você, se você puder também encaminhar. Também sugiro, se puder fazer mais sugestões de leitura, a gente tem falado em atores estratégicos nesse tema específico, mas eu sugiro aqui que a gente fale para além dos nossos pares. A gente está muito acostumado de falar de direitos humanos para quem gosta de direitos humanos. É muito mais fácil conversar com aquele seu amigo que está na mesma onda que a sua, do que falar com aquele tiozão do WhatsApp, sabe, que todo mundo tem, que conversa com você, com o que recebeu, sem nem checar. É muito mais difícil, sem dúvida, conversar com essa pessoa que aprende através do WhatsApp. Mas o que eu diria é que é uma responsabilidade, eu falo muito isso, eu reforço muito a questão do processo, da construção, porque eu acho que a construção demanda não só a efetivação e reconhecimento de direitos, mas a demanda a consciência da corresponsabilidade de cada um. E a corresponsabilidade aqui, eu não estou dizendo que você, Fernanda, você, Júlia, amanhã entrem com uma denúncia na Comissão Interamericana. Claro, é muito interessante. Eu estou dizendo a corresponsabilidade nos aspectos e nos âmbitos de atuação nossa.
aqui mesmo, a Caixa, eu deixo meus parabéns para o centro acadêmico que está trazendo um tema tão relevante. Então, esse é o tipo de corresponsabilidade, e são muitas que a gente tem que trazer. Eu me sinto muito responsável para o avanço da temática. Sempre me senti. Mas cada vez um espaço que eu ocupo, espaços que eu consiga atuar, como são alguns espaços que eu tenho ocupado, então eu agradeço muito também a esses espaços, mas eu me coloco muito a ser propositiva, porque eu acho que a gente... E daí fica mais aquilo, que eu sei que eu estou no centro acadêmico, então eu me sinto também corresponsável de trazer isso. A gente traz muitas questões das violações, de promessas não cumpridas, mas a gente tem que propor isso. Aqui, ó, fizeram uma sugestão do livro, fizeram uma sugestão de uma palestra. Ser propositivo é necessário. E aqui reitero a necessidade de falar para além dos pares. No meu caso, eu me coloco muito a dialogar sobre direitos humanos com agentes econômicos, que são as empresas. É um desafio, porque as empresas muitas vezes estão muito voltadas às questões de lucro, e tem mudado muito o que é desenvolvimento sustentável. Então, isso também tem me ensinado muito os desafios e oportunidades de ir além daquele diálogo mais cômodo, porque são pessoas que vão ter ouvidos para ouvir, outras que muitas vezes têm um ouvido mais difícil de ouvir. A gente tem que continuar falando. Então, aqui também reitero essa necessidade. E fica aberto quem quiser fazer mais sugestões. Professora, muito obrigada por essa aula. Eu confesso que eu tenho tantas colocações, eu ficaria tantas horas aqui conversando com você e com as meninas sobre esse tema, porque de verdade como foi colocado no texto de divulgação, é um tema que a gente não tem acesso, a gente dificilmente tem profundidade na graduação, e não dá para falar que não é um tema importante, porque ele é totalmente relevante para todas as atuações em todas as áreas que forem ser praticadas, né? Eu estava conversando hoje justamente com uma sala de primeiro ano sobre a SBDP e sobre a Escola de Formação, que cria líderes em direito público. Isso aí. E eu comentei assim, todo mundo gosta muito de constitucional, mas a gente sempre pensa, como que eu vou aplicar isso, né? Aonde isso vai me levar? Assim, constitucional te dá base para tudo, né? Você tem toda... na lei magna do país, você tem toda a base para as suas outras áreas do direito, enfim. E esse é um tema desse aspecto, que ele encaixa em todos os setores e que você sempre vai precisar, pelo menos, conhecer minimamente, para, como você mesmo disse, utilizar e trazer argumentação e credibilidade. Quantas vezes acordos internacionais e convenções são utilizadas pelo próprio STF nas decisões, enfim. Acho que não tem como descredibilizar ou, igual muitas vezes acontece, desmoralizar esse tema, como foi colocado no texto, né, de divulgação. Então é isso, eu agradeço muito pela sua participação, pela sua presença, por toda a generosidade de ter vindo aqui e ter paciência para lidar com os problemas técnicos que surgiram. Eu sou de verdade muito grata. Para todos que ficaram interessados em saber o que é a Escola de Formação e a SBDP, mande um e-mail para mim ou para o palestracaixa@gmail.com, que a gente entra em contato, manda o edital, ou acesse o Instagram deles, @sbdp. Semana que vem a gente volta com uma palestra com o Carlos Ari Sundfeld sobre o tema reforma administrativa, por quê e de que forma. Ele está sendo um dos grandes articuladores, ele fala que ele vive fazendo live sobre esse assunto, então ele vai vir na Direito São Bernardo falar qual a visão dele sobre a reforma administrativa que está sendo proposta e como ela deve ser feita. Mais uma vez eu agradeço muito, Victoriana, pela sua presença, e a todos vocês que nos assistiram, muito obrigada. Eu sugiro muito que vocês assistam a palestra do professor, ele é excelente, como comentei, foi meu professor também lá atrás, não conto o ano. Mas, Fernanda, eu acho que as suas colocações foram excelentes, praticamente a próxima palestra depois do Carlos Ari tem que ser sua, você trouxe muitos elementos aqui super interessantes, então obrigada pelas suas colocações finais também, acho que agregaram bastante. O que eu gostaria de deixar para vocês só é que, como a Fernanda colocou, é um tema muitas vezes desconhecido. Acho que a gente também tem vivido um contexto muito específico para dizer sobre direitos humanos hoje em dia,
não só pela narrativa por trás dos direitos humanos, pela apropriação dos direitos humanos de maneira errada, né, a gente tem acompanhado muitas questões envolvendo liberdade de expressão, que totalmente deturpou o que é a liberdade de expressão. Então, o que eu gostaria de dizer aqui para vocês, um comentário bem final, é que por mais que tenha alguns movimentos hoje em dia, a gente está em uma fase bem difícil, acho que todos aqui, ninguém aguenta mais o nosso contexto, essas interações virtuais e também as notícias de muitas situações, como foram até colocadas pelas colocações aí dos colegas, de retrocesso, de efetivação. O que eu diria para vocês é que eu me sigo muito, uma frase do Guimarães Rosa, em Sagarana, ele fala que o que a vida quer... Não, Sertões Veredas, desculpa. O que a vida quer da gente é coragem. A vida esquenta, esfria, e ele segue, depois ele fala que o que a vida quer da gente é coragem. Então, o que eu deixo aqui para vocês é que sejamos corajosos, audaciosos, como todos que estão aqui até 8h45 numa quinta-feira, interessados estão. Então, que não fique só no interesse, mas que esse interesse se transforme sempre em resiliência, coragem nesse momento atual, inspirados no que a gente falou durante essa 1h30, a centralidade da dignidade humana. Que quando a vocês faltarem energia, que vocês lembrem desse ética, desse mínimo, dessa centralidade. Então, quando a gente desanimar, que a gente lembre que, na verdade, esse imperativo ético da dignidade humana pode jamais nos fazer... A gente pode até desanimar, mas depois a gente levanta, sempre inspirados por tudo isso que a gente tem ouvido, e é isso, me coloco aqui como mais do que como uma professora, como a Fernanda colocou professora, a senhora professora, me coloco como uma amiga de luta, de efetivação e concretização de direitos, então tenha em mim aí uma amiga de luta, e sejamos corajosos. Obrigada pelo convite uma vez mais, Fernanda, Júlia, o Centro Acadêmico e a faculdade, espero nos vermos em breve. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela presença. Professora? Oi, querida. E aí, vocês gostaram?